Olá, meus amigos, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Bom, dando continuidade à série de palestras gravadas que nós estamos aí disponibilizando todas as quintas-feiras, essa semana nós vamos agora disponibilizar a palestra com o tema Vencendo as Aflições com Jesus. É uma palestra bastante importante que vem falar sobre as nossas aflições, sobre as nossas dificuldades e como a doutrina e o Mestre Jesus nos ajudam a passar por elas. Nossa casa ainda permanece fechada durante esse mês, temos ainda conversado sobre a reabertura, mas ainda temos mantido a cautela por considerar que nesse momento seja o melhor, o mais adequado. Bom, que todos tenham uma boa palestra, compartilhem o vídeo, aqueles que não estão ainda inscritos no nosso canal, o canal do União Espírita Caminho da Luz no YouTube, se inscrevam, cliquem lá no sininho para que vocês possam receber as notificações de novos vídeos e compartilhem, compartilhem com os seus amigos e irmãos. Certamente é muito importante e a doutrina sempre nos pediu isso, que nós a divulgássemos. Essa é a maior caridade que podemos fazer por ela, não é? Então que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva todos. Tenham todos uma boa palestra, uma boa semana. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. E vamos nos preparando com amor e carinho para mais essa noite de esclarecimentos, de aprendizagem, que possamos ter bom aproveitamento na palestra, que venha bem de encontro às nossas necessidades e que possamos usufruir da melhor maneira possível esse momento de luz, que todo esclarecimento espiritual é um foco de luz em nossa vida. Iniciando com uma mensagem muito linda, para que possamos acalmar o nosso ser, tranquilizar o nosso espírito, em busca dessa luz que se chama Jesus. E a mensagem que nós temos para hoje chama-se Creio em Deus. Creio em Deus quando respiro e sinto a vida dentro de mim. Quando sorrio ou choro, porque percebo que possuo sentimento e um coração com capacidade para amar. Quando vejo a chuva caindo e as flores nascendo para perfumar o ar. Ou mesmo quando o inverno chega com sua paisagem nostálgica, proporcionando-me reflexão. Ao olhar para o céu e perceber a grandiosidade do universo com suas estrelas e astros. Ao notar o equilíbrio com que tudo é feito na natureza. Um equilíbrio que o homem, com sua imprudência, agride e destrói sem cessar. Mas mesmo assim, o amor divino continua no ar, esperando que a humanidade perceba e se entregue a ele para construir um mundo melhor e mais feliz. O mundo é maravilhoso, porque nele existe o semelhante, que como nós, sonha, sofre, tem alegrias e tristezas, esperanças, ideais e objetivos. E a verdadeira felicidade está em poder estar presente e ser útil na realização de pelo menos um desses sonhos. Deus nos deu um coração com capacidade para amar a tudo e a todos. Quando descobrimos isso, conquistamos a felicidade nossa e a do nosso próximo. Graças a Deus. Uma boa palestra a todos, muita paz, muita luz, esperança e fé. Que a luz do Mestre Jesus se derrame sobre nós, trazendo muita proteção, harmonia, tranquilidade, bênçãos para o nosso lar, para a nossa família, para todos aqueles que nos cercam
e para todo o nosso planeta Terra. Muita luz, paz e amor em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada. Espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem, que estejam em paz, que estejam aí com seus amigos, seus familiares, que estejam trabalhando, não é? E que estejam aí passando da melhor forma possível por todos esses acontecimentos, por todas essas dificuldades. Vamos ainda pedir que o nosso Mestre Jesus nos envolva sempre de muita paz, de muita luz, para que tenhamos sempre muita perseverança e resignação nas nossas dificuldades. E que a espiritualidade nos envolva e nos intua para que possamos ter o melhor esclarecimento essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema dessa semana, certamente muito oportuno, haja vista essas situações todas que nós temos passado até agora, todas essas aflições, essas dificuldades. Então nós escolhemos agora, para essa semana, falar sobre o tema Vencendo as Aflições com Jesus. É muito importante que nós não esqueçamos jamais de que em todos os momentos de dificuldades, que nós lembremos dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nós então recorramos aos estudos, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para entender melhor essas nossas dificuldades. A nossa casa tem oferecido de forma online, aos sábados, das 5 às 6h30, não é? Da tarde, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um grupo de estudos, não é um curso, né? Um grupo sempre tem a conotação onde todos participam, onde não há ali um instrutor, não há um professor, né? Há ali simplesmente um facilitador, mas o grupo todo está ali envolvido, não é? Querendo aprender, entender e trazer todo esse aprendizado, né? Para a prática das suas ações, né? Do seu modo de enxergar a vida. Então, quando nós começamos a falar sobre o tema Vencendo as Aflições com Jesus, nós espíritas precisamos nos lembrar do Consolador Prometido. Certamente que dentro da doutrina espírita recebemos muito entendimento, muito esclarecimento sobre todas essas nossas aflições, sobre as nossas dificuldades. E não podemos deixar aqui de falar do Evangelho segundo o Espiritismo, falando de Allan Kardec, esse nosso irmão, né, que é muito importante para a doutrina, para todos nós, e que fez esse trabalho brilhante. E certamente quando nós observamos o trabalho da doutrina, da codificação, nós vemos a importância que foi a escolha de um pedagogo na construção, né, na ajuda da codificação da doutrina espírita. Quando, por exemplo, lemos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui certamente é uma cartilha, não é? Um passo a passo para o espírita cristão, para aquele que quer realmente seguir a Jesus, aquele que quer de fato ajoelhar-se perante a Jesus e seguir o caminho, né? Trilhar o caminho para Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, ele já começa, o Allan Kardec já traz para a gente explicação sobre palavras e termos e condições da época, para que nós tenhamos um entendimento melhor e prévio, para que quando nós chegarmos ao momento e lermos aquelas palavras, nós já termos um entendimento e facilitar essa construção do raciocínio, que é o que ele fez aqui com o Evangelho. Então ali já no primeiro capítulo, ele vem então explicar que, assim como Jesus falou, o Espiritismo, ele não vem destruir lei alguma, mas sim dar cumprimento àquilo que já existe. No segundo capítulo ele vai falar então da grandeza e da realeza de Jesus, né? Quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, e explicar o que Jesus quis dizer com isso de fato. E depois vai seguindo toda a construção, trazendo entendimento para nós dos outros mundos habitáveis, não é? Que a gente reencarnou, né? Que nós podemos reencarnar em outros mundos. E depois ele vem falar também que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e ele fala então da reencarnação. Então veja a construção. Primeiro ele explica a questão que o Espiritismo não vem trazer nada de novo, mas sim ratificar aquilo que existe, retificar algumas coisas que foram ditas, que foram entendidas de maneira errônea. Ele vem explicar para a gente quem é Jesus, né, de uma forma um pouco direta.
Depois ele vem falar sobre os mundos habitáveis, sobre a pré-existência da alma, né? Ou seja, que a alma já existia antes dessa vida, né? E que ela já vinha desenvolvendo, já vinha evoluindo. E depois ele vem falar sobre a reencarnação. E quando a gente entende sobre a reencarnação, a gente vai entender o porquê de estarmos aqui. E é aí que nós chegamos então às aflições. Porque aqui, sendo um mundo de provas e expiações, certamente que nós teremos muitas aflições. Serão muitas provas que nós iremos ter. E também teremos as nossas expiações, as nossas reparações. Não é? Bom, eu falei aqui para vocês da importância do Evangelho por ele ser uma cartilha. E assim como uma cartilha na escola, nós devemos sempre recorrer ao Evangelho nas dificuldades. Muitas vezes lemos um capítulo e achamos que temos o entendimento dele. Mas quando nós passamos por uma dificuldade, vamos lá recorrer àquele capítulo, muitas vezes encontramos a resposta para essa nossa aflição e que nós, teoricamente, já por ter conhecido, por já ter lido o capítulo, deveríamos entender. A grande questão é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, deve ser um livro de cabeceira. Devemos ter sempre ele à nossa mão para auxiliar nessa nossa jornada. Essa é a função do Evangelho segundo o Espiritismo, nos auxiliar na nossa jornada aqui na Terra, nessa encarnação. Bom, então vamos entender um pouco das nossas aflições, não é? O quinto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre bem-aventurados os aflitos. Bom, primeira coisa que precisamos entender sobre a questão bem-aventurados. Porque a questão de ter aflição não te coloca como um bem-aventurado. Quando a gente vai entendendo e vai lendo lá no capítulo, a gente percebe que para sermos bem-aventurados pelas nossas aflições, precisamos reconhecer essas nossas aflições. Precisamos nos colocar como autores dessas nossas aflições. Não deixar para o outro, para o próximo, muito menos para Deus, a culpa, vamos dizer assim, né, pelos nossos atos, pelas nossas aflições. Então o capítulo começa falando sobre a grandeza de Deus, que a gente precisa entender que um Pai tão amoroso, que nos ama incondicionalmente, né, que é todo poder e bondade, jamais iria impor um castigo, uma dor para um filho. E que essas coisas que acontecem a nós é reflexo das nossas ações, ou muitas vezes podem ser provas que nós pedimos para passar. Então o capítulo começa ali falando sobre essa necessidade de nós entendermos, ou de pelo menos tentar nos aproximarmos da grandeza, do que é a grandeza de Deus. Né? E depois, então, quando a gente entende que nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa encarnação, que o que nos acontece é reflexo das nossas ações, nós vamos então entender quando que isso aconteceu, não é verdade? Então, ali ela vai falar sobre as causas atuais das aflições, né, ou as causas anteriores. Ou seja, essas nossas aflições, essas nossas dificuldades que estamos passando agora, elas podem ser dessa vida, dessa atual existência, não é? Como pode ser também de uma existência anterior, e que agora nós estamos ali sendo oportunizados a reparar um erro do passado. Ou podemos estar ali recebendo a oportunidade de uma prova, de algo que nós já passamos, que nós temos o entendimento, mas que naquele momento vem de uma forma diferente, para ver se realmente nós entendemos e aprendemos a lição. Bom, é muito importante então quando a gente fala das nossas aflições, porque aqui no mundo material é tudo muito mais difícil, né? Situações que lá no plano reencarnatório, na erraticidade, nós planejamos, parecia ser tão fácil, tão simples. Mas aqui, com a nossa consciência mais comprimida, não é? E as nossas más tendências, a nossa visão materialista mais exacerbada, mais ampliada, nós temos dificuldade em passar pelas nossas aflições. Esse mês é o mês do Setembro Amarelo e é um mês muito importante, não é? Porque foi um mês escolhido para que nós nos lembrássemos, para que nós viéssemos sempre a ter essa consciência da necessidade de falarmos sobre isso. A doutrina espírita nos ajuda muito no entendimento sobre essas questões das aflições, o porquê de nós passarmos por essas aflições. Todas as nossas aflições, as nossas provas, as nossas dificuldades, o único intuito de todas elas é fazer com que nós possamos evoluir. É através dessas provas, dessas dificuldades que nós vamos evoluir.
Quando lá nós lemos que bem-aventurados são bem-aventurados aflitos porque serão consolados, e a gente tenta imaginar então aonde está esse consolo para aqueles que sofrem. Bom, eu sempre tento explicar fazendo algumas analogias, algumas comparações, mas mais ou menos para a gente entender. Imagine você andando na rua e você dê 5 passos e no 5º passo você pisa num prego. Bom, você vai continuar andando e vai sentir dor por ter pisado naquele prego. Mas quando chegar no seu 5º passo, você vai olhar para o chão e vai desviar para não pisar num prego. A grande consolação das nossas aflições é não passar mais por essas aflições. É chegar ao entendimento para que numa outra oportunidade nós saibamos passar melhor por essas aflições. É um pensamento, uma reflexão, mas quantos de nós, em nossas orações, pedimos a Deus para que a prova, a dificuldade seja retirada da nossa vida? Quantas vezes nós fazemos orações pedindo para que as nossas dificuldades sejam retiradas de nossa vida? E quantas vezes fazemos orações para pedir a Deus para que sejamos fortes e resignados, para que sejamos bem intuídos pelos bons espíritos, para que possamos aprender a lição e passar bem pela prova, para que nós possamos adquirir a experiência necessária para que no futuro não sejamos mais pegos nessas provas, para que possamos passar direto, sem recuperação. Então, até mesmo nas nossas preces, será que no nosso desejo íntimo nós não estamos querendo retirar a pedra do nosso caminho, ao invés de então de pedir força para aprender a mover a pedra nós mesmos? Porque se nós pedimos a Deus que retire a pedra do nosso caminho, quando outra pedra aparecer, nós iremos então pedir novamente a Deus? Certamente que o que nós devemos sempre pedir é que nós sejamos capazes de suportar e de passar pelas nossas provas dignamente, da melhor forma que pudermos. E quando nós falamos das nossas dificuldades, infelizmente nós acabamos achando que ao tirar a nossa vida, que ao desistirmos dessa encarnação, nós estaremos ali então aliviando e tirando de nosso caminho essa pedra. Lê do engano. A doutrina espírita, juntamente com os espíritos que cometeram o suicídio, que retornaram às comunicações com Allan Kardec e em outras sessões também, explicando sobre a dor que é a dor de ter cometido o suicídio. Aquele que comete o suicídio, além da dor que já carregava aqui encarnado, a dor que ele achava-se incapaz de suportar, ele carrega essa dor para o plano espiritual, além de acumular a dor insuportável de ter cometido suicídio, de ter desistido, de ter contrariado uma grande lei divina. Então nós espíritas temos a obrigação de sempre falar sobre esse tema. Nós não podemos deixar que isso ainda seja um tabu. Vemos sempre muitos movimentos, muitas entidades e instituições debruçadas e empenhadas na divulgação dos números, das formas como acontece o suicídio. Nós, espíritas, devemos então nos apegar à nossa ferramenta. Devemos então abraçar o Evangelho, levar o candeeiro, não é? A lâmpada até os nossos irmãos. Mostrar para ele, através das comunicações que estão lá nas revistas espíritas. São espíritos, são irmãos que cometeram um erro e vieram nos contar como é. Então nós espíritas não podemos deixar de falar dessa grande realidade. E como eu já falei e falo sempre, a doutrina espírita é muito mais do que a comunicação entre dois planos. A doutrina espírita ela vem para ajudar, para contemplar essa regeneração que já foi iniciada com o nosso Mestre Jesus. Quando nós imaginamos a palavra regeneração, gerar novamente, reconstruir, gerar em cima daquilo que já existe. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, a humanidade recém-saída da primitividade, que era então o tempo de Moisés, não é?
E aí depois vem Jesus retificar muitas das coisas que Moisés precisou, porque o povo era um povo recém-saído da primitividade, um povo ainda muito bruto, precisava de leis também que fossem à altura, senão eles não iriam respeitar. Mas aí Jesus vem trazer a verdadeira lei, que é a lei de amor, a lei de caridade. E dali em diante iniciou o processo de regeneração. Se nós olharmos ali, daquele ponto de Jesus que realmente marcou a era, já que dali foi construído um novo calendário, então ali houve uma divisão da história. Então que nós imaginemos a humanidade, o crescimento, o desenvolvimento da humanidade depois de Jesus até hoje. Quantas coisas nós vamos ao longo do caminho deixando de fazer, e deixando de fazer sempre baseado em quê? No entendimento do amor. Conforme nós vamos entendendo o verdadeiro amor, nós vamos nos desapegando dos erros do passado. Quando nós começamos a beirar o entendimento do amor ao próximo, a humanidade, pelo menos na sua grande parte, deixou de querer escravizar as pessoas. Mas ainda muito distante do verdadeiro amor, ainda foi cometendo outras falhas. Mas hoje, quando olhamos a humanidade, vemos que o mundo se preocupa mais uns com os outros. Ainda há uma parcela que muitas vezes se parece muito mais visível à humanidade e que acabam se passando por o exemplo da humanidade total, de todo o globo. E não é assim. Nós sabemos que existem muitos espíritos encarnados, muitos espíritos de luz, muitos espíritos evoluindo, muitos espíritos com muita vontade de crescer e ajudar. Mas muitas vezes não tem voz, não é? Se os pequenos, né, se eles pudessem falar, ganhariam o mundo, não é verdade? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento da doutrina e da sua importância com relação a tudo isso. E quando nós imaginamos então das dificuldades e que nós pensamos em desistir, nós algumas vezes achamos que deixando para uma outra pessoa cuidar, essa pessoa irá cuidar melhor do que nós. É outro ledo engano. Outro erro de pensamento que nós cometemos com relação às nossas provas é de achar que a dificuldade está tão grande que nós não podemos aguentar. Bom, e aí nós precisamos então nos remeter ao primeiro item, né, do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai entender a grandeza de Deus. Ora, um pai que é tão amoroso e cuidadoso com os seus filhos, jamais iria colocar sobre ombros fracos um fardo muito pesado, não é? Um frio maior que o cobertor, não é verdade? Então um pai que é tão amoroso dá a nós as ferramentas para nós passarmos pelas provas, e essas provas são proporcionais à força, né? À nossa sustentação, ao quanto nós aguentamos de um fardo. Então, além de todas as ferramentas das pessoas, de tudo que é necessário para passar bem com tranquilidade pelas nossas provas, elas ainda são proporcionais àquilo que aguentamos. Então, nunca achemos que temos uma prova maior do que nós aguentamos. E essas provas, essas dificuldades, na maioria dos seus casos, foram por nós escolhidas ou por nós também concordadas, vamos dizer assim. Então nós somos sim capazes de passar por todas essas provas, por todas essas dificuldades. E se nós estamos encontrando dificuldade, é porque ainda não abrimos os olhos para aqueles que estão à nossa volta ali a nos ajudar. Por isso que nós devemos fazer a oração pedindo ao Pai ajuda para passar pelas nossas provas, e não para que as provas sejam retiradas da nossa vida. Algumas pessoas, por problemas financeiros, pensam também em cometer o suicídio. Meus irmãos, não há problema sem solução. Não há nada que não possa ser desfeito. Tudo é mutável, só não é mutável o amor incondicional do nosso Pai por nós. Então, vamos nos apegar a esse amor incondicional. Vamos pedir com sabedoria. Vamos pedir para sermos capazes de passar pelas nossas provas e pelas nossas dificuldades. Vamos pedir para sermos capazes de ajudar o próximo, porque quanto mais pessoas engajadas e com o mesmo pensamento em ajudar ao próximo, menos nós vamos precisar sofrer, porque esse é o grande entendimento que precisamos ter.
Nós vivemos em sociedade para que um ajude o outro. Deus, quando quer ajudar o filho, coloca o outro filho para ajudar. Então são irmãos se ajudando. E podem observar que a vida nos dá oportunidade todos os dias de praticarmos a caridade. Podemos praticar a caridade com as pessoas que moram no nosso lar, as pessoas que nos visitam, que nos encontram nas ruas. Podemos praticar a caridade dando um bom dia, uma boa noite para aquela pessoa no WhatsApp, não é? Mas que quando nós formos fazer esses atos, né, vamos fazer com o coração sempre desejando o melhor para o nosso irmão, sempre imaginando ele recebendo coisas boas, bons sentimentos, boas vibrações, não é? Como nós estamos agora separados, eu gostaria muito de estar aí olhando para vocês e estar junto com vocês ali na nossa casinha, né, no nosso espaço. Mas nós não podemos estar. No entanto, ainda estamos conectados. Não só dessa maneira digital, dessa maneira material, mas pelo pensamento. Porque todos nós sabemos da bênção que é estar na casa, de tomar o passe, de ouvir os outros palestrantes, não é? De poder passar pelo atendimento fraterno e fazer um tratamento espiritual quando necessário. Então, nós sabemos da importância que tem a casa e nós continuamos com o nosso pensamento ligado à nossa casa. Então, é muito importante que nós não nos esqueçamos dos ensinamentos que nós aprendemos até aqui. E vamos sim ter resignação nas nossas aflições. Se queremos ser bem-aventurados, devemos entender as nossas aflições primeiramente. Porque aí nós vamos entender que se o que estamos passando agora, pela nossa avaliação, não nos remete a algo que nós cometemos nessa vida, então nós vamos poder ficar um pouco mais tranquilos, porque ainda saberemos que estamos passando por isso por conta de algo do passado. E se estamos recebendo a oportunidade de reparar ou recebendo a oportunidade de uma prova, isso só mostra o quanto somos amados e quanto o nosso Pai está preocupado com cada um de nós. Então, meus amigos, não é hora de desistir, não é hora de desanimar. Se nós chegamos até aqui nesse momento tão difícil, devemos agora mais do que nunca perseverar, mais do que nunca nos apoiar nos ensinamentos do Cristo e muito, muito mais do que nunca unir-nos. Precisamos estar unidos. Não precisamos estar unidos fisicamente, mas pelo pensamento. Nós somos espíritas, nós temos o dever de divulgar o espiritismo, mas além, muito mais do que isso, temos o dever de ajudar os nossos irmãos, porque nós sabemos o quanto eles precisam de nós. E o que mais aqui nós precisamos é respeitar a nossa encarnação, né? Nós precisamos valorizar essa oportunidade que nos foi dada. Por isso, nunca podemos pensar em desistir. Certamente que todos nós aqui pedimos muito e, na grande maioria, implorou para estar aqui. E esperou muito tempo, porque numa encarnação há muitos fatores e pessoas que precisam convergir. Pessoas com quem teremos então algum tipo de reajuste, algum tipo de reparação, precisam aceitar essa reparação, precisam aceitar vir na mesma época que você. E ainda tem a chance de você errar novamente com essa pessoa. Então, uma encarnação, existem muitos planos, muitas coisas acontecendo. Por isso devemos sempre nos manter vigilantes e atentos, porque existem muitas pessoas que não têm interesse, né, em que nós consigamos vencer, que nós consigamos passar por essa encarnação da maneira correta, de maneira digna. Então não é hora de desistir. Agora, mais do que nunca, é hora de perseverar, é hora de ter força, é hora de demonstrar a fé. É assim que nós vamos passar por essa provação, por essa dificuldade que nós estamos passando. É muito importante, eu sempre falo isso, mas é muito importante que nós conversemos mais com os nossos irmãos, né, com os nossos parentes. Certamente que essa pandemia, ela veio nos ajudar muito nas nossas relações. Ela veio nos mostrar as relações tóxicas, né, relações que não eram sadias. Veio firmar relações que já eram de amor e de harmonia, e agora com essa questão de ficar em casa, enclausurados, juntos ali, sem poder sair. Isso certamente para muitas relações, né, para muitos relacionamentos, foi sim algo que veio
a atar mais ainda os laços de amor. E certamente também para as nossas relações que não eram boas, não é? Que não eram relações ainda sadias, que precisavam de mais tempo, certamente foram desfeitas, não é? Algumas pessoas também se afastaram. É assim que acontece. Mas é importantíssimo que nós busquemos sempre a união. Às vezes nós nos afastamos por vários motivos, por orgulho, por vaidade, mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui juntos. E essa encarnação, todos nós que estamos aqui juntos, não é o acaso. Não existe o acaso. Então, todos nós que estamos ali estudando juntos, que estamos ali frequentando o centro juntos, tudo isso já faz parte de um grande plano, não é? Então vamos sim respeitar essa encarnação. Com relação às bem-aventuranças, a gente pode escolher como vamos trilhar o nosso caminho. No partir do momento que nós entendemos as nossas aflições, que nós reconhecemos como artífices, quando nós reconhecemos que nós somos os causadores das nossas aflições, nós então podemos modificar o que está nos afligindo. Nós precisamos identificar qual é o problema, qual é o que está causando a nossa aflição e agir sobre aquilo. Se é um desvio moral, devemos então trabalhar essa nossa moral, esse caráter. Se é algo físico, se é algo num emprego, se é algo num relacionamento, devemos sentar e conversar, né? Bom, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu gostaria de estar presente e olhando para cada um de vocês. E acima de tudo, como eu disse, é muito bom e muito importante estar aqui e falar de Jesus. Porque Jesus nos mostrou e nos deu tantos exemplos de como passar por essas aflições. Quando Jesus diz, por exemplo, para nós, tome a sua cruz e me siga. Muitas vezes nós lemos essa frase ou ouvimos essa frase e não entendemos a grandeza do que Jesus está ali querendo falar para nós. Porque quando fala tome a sua cruz, né, a sua dificuldade, aquilo que está te afligindo, ele diz tome a sua cruz e me siga. Entende? Então não é ficar e sentir a dor e ficar com aquele fardo ali remoendo e sentindo parado. Não, é você pegar aquilo e seguir a Jesus. Porque nesse caminho de seguir a Jesus é que nós vamos encontrar as consolações, nós vamos encontrar os amigos que vão nos ajudar a entender aquela situação, a aliviar esse fardo, não é verdade? E esse capítulo é tão importante e é um capítulo bastante extenso e não poderia ser diferente, haja vista a necessidade e a importância de todos aqueles conhecimentos e ensinamentos que estão ali. Não é? Ele vem falar, por exemplo, nesse capítulo, se é certo ou não nós aliviarmos o fardo do nosso próximo. Porque muitas pessoas acreditam que cada um tem o seu fardo e ele tem que levar o seu fardo, ele tem que carregar o seu fardo sozinho. E não é nada disso. Todos nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para aliviarmos o fardo do nosso próximo. Porque não é aliviando o fardo do nosso próximo que nós vamos retirá-lo da prova a qual Deus o colocou. Somente a Deus cabe tirar ou não o nosso irmão da prova que ele está. O fato de nós levarmos um remédio para atenuar uma dor aqui naquele momento não vai fazer com que ele se cure. Somente Deus é que vai fazer com que ele se cure. Então a nós cabe sempre fazer tudo o que pudermos para aliviar a dor do nosso próximo, porque nós sabemos a dificuldade que é aqui. Sabemos como é ruim sofrer, como é ruim sofrer e não ter com quem contar. Muitos dos nossos irmãos que moram nas ruas, por exemplo, são pequeninos como nós, cometendo erros, acertos, tentando viver, aprender, evoluir como todos nós. Se nós estamos em posições diferentes, socialmente, economicamente, isso não determina o nosso grau de evolução espiritual. Muito pelo contrário. Simplesmente determina a posição de prova que nós estamos, seja da opulência, seja da pobreza, enfim. Então, se nós hoje podemos ser médicos, podemos ser enfermeiros, sejamos. Se podemos ser apenas voluntários, sejamos.
mas não vamos ficar quietos, não vamos ficar no nosso canto, não vamos esperar algo acontecer. Quando nós falamos de regeneração, a regeneração está no ato de retransformar, de pegar algo que já foi gerado e fazer aquilo melhor, de gerar e ficar melhor. Então, a regeneração se trata justamente disso, de nós modificarmos, reconstruirmos sentimentos e pensamentos, ações que nós tínhamos no passado. Se ontem nós achávamos certo escravizar os nossos irmãos para o nosso bel prazer, para que nós não tivéssemos que trabalhar ou que nós pudéssemos ganhar mais dinheiro, hoje nós já temos um entendimento diferente, hoje nós já não queremos que nenhum dos nossos irmãos passe por isso, e nós, quando presenciamos uma situação dessa, nos colocamos com indignação e queremos sim retratação e queremos que aquilo acabe, que não exista mais. Então, a regeneração se trata disso, de modificar sentimentos antigos e colocar sentimentos novos, sentimentos mais vivos. Foi assim que Jesus fez com os ensinamentos de Moisés, não é? Ele veio trazer mais vida, veio trazer verdade a tudo aquilo. Bom, que nós então tenhamos esse entendimento. Precisamos estar unidos, precisamos estar resignados. Para que nós possamos ser bem-aventurados, nós precisamos entender as nossas aflições, nos colocar sim na posição de humildes e reconhecer as nossas dificuldades e reconhecer que nós somos os causadores dela. E que se nós não causamos agora, causamos no passado. E que se não é uma prova, se não é uma expiação, ela é simplesmente uma prova. Não é verdade? Então muitas vezes sofremos por algo e nos colocamos na situação de que tenhamos cometido aquele erro no passado e por isso estamos agora pagando. E não é assim que funciona. Nós não temos um Deus punitivo, um Deus que está ali julgando e castigando ninguém. Todos nós estamos sempre recebendo oportunidades de sermos melhores. E muitas das coisas que nos acontecem, fomos nós que pedimos. É merecimento. Tudo sempre é merecimento. Agora, se nós tivermos sempre o amor como a força motriz das nossas ações, se nós tivermos sempre Jesus nos nossos corações, e principalmente, se nos mantivermos disciplinados no estudo da doutrina, certamente poderemos ajudar muitos dos nossos irmãos a passar melhor por essas provas, por essas dificuldades. E você, meu irmão, que está em casa, que está pensando na vida, pensando no porquê de estar aqui, né, fazendo tantas indagações, eu peço a você que ore. Ore do fundo do coração, medite e peça entendimento ao Mestre Jesus e peça entendimento e ajuda ao seu mentor, porque todos nós temos sim, como alguns chamam, anjo da guarda, enfim, nós temos entendimento que é um mentor, que é um espírito de luz, um espírito já evoluído e que de bom grado, né, se compromete a nos ajudar, a nos proteger, a nos intuir na nossa empreitada aqui nessa encarnação. Então ele conhece muito da nossa personalidade, das nossas falhas, das nossas outras encarnações. Então é uma pessoa, é um ser muito querido. Então que nós peçamos ajuda a ele, que certamente ele irá nos ajudar. Não é hora de desistir, não é hora de baixar a cabeça. Para todos que estão aqui até esse momento, todos aqui são chamados pelo Senhor. Todos aqui que ainda estão sendo chamados para o trabalho. Então não vamos desistir e vamos nos manter fortes e sempre unidos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus nos envolva e nos proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com o pensamento em Jesus, vamos agradecer pelos ensinamentos desta noite. Que a compaixão e a caridade tomem conta de nosso coração e nosso espírito, para que possamos amar a cada um de nossos irmãos, mas não só aqueles que se encontram ao nosso lado, mas também os irmãos necessitados de pão e de amor alheio, que passam por dificuldades talvez muito maiores do que as nossas. Que tenhamos, Pai, força para passar pelos momentos difíceis de nossas vidas, sem desistir. E que possamos renovar a nossa fé a cada dia na lavoura de nosso Cristo Jesus. Lembrando sempre que não estamos sozinhos,
que os nossos amigos espirituais estão conosco, nos intuindo e nos amparando, e que possamos agradecê-los por todo o carinho que nos é ofertado. Pai, que possamos enxergar na nossa jornada terrestre, por todo esse caminho, o belo do seu amor nas pequenas coisas e nos pequenos gestos. E que por onde nós passarmos, que possamos levar sempre amor e paz, alegria e consolo, compreensão e carinho, sempre em seu nome. Que assim seja. Graças a Deus.